Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Ficou empolgado com o monstro, depois de ver o monstro jogando. Monstro A diferença dele É uma esperança, né? Segundo jogo que o Monstro joga, segundo jogo que o Fluminense não sofre gol. Até então, tinha sofrido gols em todos os jogos do Brasileirão. Então, assim, é um recorte pequeno, mas já demonstrou que o cara chegou ali e botou respeito, deu uma organizada. Me parece que o Mano não vai ficar alternando o Thiago com o fulano. Parece que São os Thiagos. são os Thiagos. Santos e Silva. Exatamente. Resta saber agora como o Thiago Silva vai ficar na sequência de jogos, né? Porque mas é o uma- Fluminense essa questão, está na né? Copa do Brasil e na Libertadores. E começa tudo Mas agora em uma- agosto. Né? Vitória importantíssima Demais, pro demais. Fluminense. Gigantesca do Fluminense. Uma vitória dessa me recordou quando a gente estava aqui conversando, vendo o jogo, eu lembrei da vitória do Fluminense na outra arrancada em 2009. Só que naquele momento era o Fluminense... Reta final de arrancada, né? o Fluminense estava embalado. Né? Já estava embalado e aquela vitória foi isso. Ali, aquela vitória de fato... 1-0 no Palmeiras, gol do Gol do Fred. Fred, que fazia os gols, polêmica do gol anulado do Obina, né? Agora é o início, mas com certeza, assim, o jogo que, o Palmeiras, com tudo que tem em volta do Palmeiras. Então é uma partida que acho que dá confiança, né? Porque a gente vê os jogadores comentando, o pessoal que tá na situação, o que acontece? Cara, é muita perda de confiança. E uma vitória dessa recupera O a time confiança. que entrou em campo hoje é um time muito bom pra estar na última colocação, na penúltima colocação. O do time Brasileiro, né? campeão da Libertadores já tá no elenco. Já tá tudo. Sim, Sim, sim. É, só Todo tem o mundo. Nino. Só o Nino que saiu. Então não é um Hoje- time pra cair, de fato. Hoje teve a confirmação, né, da rescisão do Douglas Costa. Gabriel Pires tá treinando Imagino separado. que outros jogadores vão passar por esse processo. O Mano, não sei... Chegou o Serna, Serna, estreou. que Entrou reforço. muito bem. participou do lance do gol, Tava né? faltando Ele ali dá o o- último dá passe, assistência. né? E acabou acertando no final do jogo. Então, assim, a gente vai ver o Fluminense fazendo as mexidas que ele tem condição de fazer. Sim. E o time tá nessa sequência. Aqui a gente Você já conversa... está humanizado. Humanizado é pica, né? Cauã Elias, que entrou também No de jogo novo. passado, né? Entrou hoje Fez de novo. gol. E o Foi Fluminense fez fominha. gol com ele em campo. Foi fominha. Uma lição do... Foi, Foi, não soltou Foi a bola fome, pro foi Marcelo. normal pro moleque, Fome. né? Uma Foi missão fome, mas do ali, Mano, de repente, nem viu, cara. É que ele chegou a dizer, você viu o que ele falou no primeiro jogo que ele fez o Tomou, gol? e dizem Tomou-lhe um que... esporrinho. Tomou-lhe um esporro, claramente, porque o time do Fluminense é recheado de veteranos. Lembrando que ele era naquele bonde lá com JK, Do Levados, o Levado, os era a Levados, galera. É. E aprontou, né? Sim. Mas você vê como Segurar a empolgação aí do moleque. como você vê que em poucas rodadas muda muito o cenário. O reserva natural do Cano era o John Kennedy, hoje é o Cauã Elias. Aí, por exemplo, você tinha o Douglas Costa entrando sempre como opção, hoje o Fluminense Apareceu um Serra, né? já Serra. apareceu um Serna. Que é uma contratação. É uma Acabou de contratação. Primeiro Veio do- jogo dele. Veio do Aliança Lima. É. Entrou bem, inclusive, A fazendo gente viu o Marcelo jogadas. jogando mais na frente. Não, Mais na frente do eu vi meio, o Marcelo né? de volante. jogando de Segundo lateral homem de meio esquerdo campo pelo lado... volante Não, mais na frente. segundo volante Então- pelo lado direito. Sim, mais na frente. Logo após o gol, ele tava na entrada da área, né? Mas não achei, mas depende. Volante ou lado lateral, ele vai também. Ele mudou de posição, Não, né? Mais pra- logo mais depois pra do frente gol, campo. tem uma outra jogada de uma arrancada, acho que do Serna de novo. Não foi do Serna de novo? Que não soltou a bola. Foi do Serna, E foi do o, Serna. e Não, o, foi o Cauã. Cauã, né? Elias. E aí Cauã Elias. o essa Marcelo foi do tava na Cauã. meia-lua pedindo a bola. Teve uma do Serna também que ele ficou Costurando. penteando a bola. Lembrando que o Marcelo não começou o jogo. Ele entrou. O Fluminense começou o jogo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Martinelli e André, dois volantes. Marquinhos, Ganso e Arias e Germacano na frente. Aí entraram Marcelo, Nonato, Cauã Elias e Kevin Serna. Você vê que tá bem claro a questão do Mano de povoar o meio campo, até mesmo o Nonato, embora não seja uma contratação que enche os olhos do torcedor Não foi tricolor. mal, não. É um jogador pra compor meio de campo justamente pra esses momentos, né? Tava De você- afastado no Santos. Então... É. Mas, por exemplo, o E- Diogo Barbosa tava afastado do Grêmio e ainda assim foi importante na conquista da Libertadores, né? Às vezes... Não, é- Pegou, né? E o Grêmio, você falou de Grêmio, né? E o Fluminense, é o que a gente conversava aqui, né? Foi até com o Almirante na transmissão do Vasco, né? Eu sou organizado que a gente Precisa- vai falar também do Mengão. Mas depois. a gente Óbvio, tá né? falando Porque o de- Mengão se aproxima do líder Botafogo, está a 3 pontos com um jogo a menos. Exatamente. Se habilitou ali nessa vitória, que numa rodada onde os rivais tropeçam, ele tropeça, né?
Ele acabou mesmo jogando mal, fazendo o papel dele. Então vamos falar do Tem que Flusão, vai. acumular vitórias, né? Então o Fluminense conseguiu 2. É importante que ele tenha uma sequência. Que seja nesse momento, porque depois de ter uma sequência, ele acho que Dá uma normaliza, respirada, né? fica mais próximo, se às vezes consegue até sair dali, porque os times lá de baixo não estão tendo sequência. O Vitória teve quando o Carpini assumiu, mas já oscilou de novo pra baixo, já tá ali de novo. Então, assim, os outros times... duas, né? O Vitória, né? Com o Carpini, depois... Cuiabá, o Atlético Goianiense, esses times não estão tendo uma sequência. O Corinthians, com o Ramon Dias, também teve uma sequência, já saiu. Duas vitórias. Tá por ali. E o Fluminense agora com o Mano precisa... A pergunta 3, é 4, 5... simples assim. O Fluminense cai ou não cai? Porra. Continua sendo muito difícil. Ele precisa disso. Ele precisa ficar fazendo Eu acho vitória, que hoje o vitória, Fluminense vitória, fez o que vitória. precisa pra escapar do rebaixamento. Só que ele precisa fazer isso durante... Só que a gente não sabe o que vai acontecer com o elenco. A gente não sabe o que vai acontecer com o André, o que vai O acontecer. recorte atual do John Fluminense é Ares. que não cai. Então, o recorte atual dos últimos 2 jogos, Ma- imaginando que isso vai evoluir. Porque eu contava que esses 2 jogos de vitória do Fluminense, uma possível sequência do Fluminense, quando eu vi o cenário caótico do jeito que estava, inclusive nos primeiros jogos do Mano, que o Fluminense ainda estava bem mal. O Fluminense perde, eu não lembro se com o Grêmio, contra o Grêmio já... Joga mal contra o Inter aqui, empata. mas ele pega, assim, 2 vice-lanternas. Contra Ele o Grêmio era lanterna. Marcão. Contra o Grêmio, Marcão. Contra o Vitória, Mano. Não. Não, Vitória é Diniz ainda. Não, Marcão. Não. Marcão. Vitória Era Marcão. Vitória Marcão. Vitória Foca o Marcão. Marcão no meio campo, fazer uma mudança, você pedindo... Vitória Tira Marcão. Marcão, Sempre tira! Eram 2 jogos que o Fluminense tinha que ganhar, porque eram... Inter é mano. Inter é Já é mano. um que empata. É a partir do Inter. E aí, eu esperava que essa sequência do Fluminense de 2 vitórias, que é essa coisa importante, ainda mais num cenário caótico, ela viesse mais à frente, porque o Fluminense realmente tava muito caótico o cenário. Mas veio na virada do turno. Então, assim, pra mim é um cenário mais esperançoso, porque não são apenas 6 pontos. É 6 pontos com a devolução da confiança, é 6 pontos com o Aras voltando da Copa América. A gente não sabe qual vai ser o futuro do Aras no Fluminense, mas são 6 pontos. Com o Thiago Silva estreando em 2 jogos, não tomando nenhum gol. É o segundo jogo já com o Cauã Elias entrando bem pela segunda partida consecutiva. Já tinha ido bem também contra o Fluminense, já tinha ido bem contra no segundo tempo contra o Criciúma, chegou a buscar o empate. Buscou empate. Então, era esse jogo que você queria lembrar. Criciúma. É isso. Criciúma já é humano. Criciúma já é humano. Então, eu esperava essa sequência um pouco mais na frente. Agora o Fluminense tem Bragantino fora e Bahia em casa. O Bragantino fora ainda primeiro turno, Bahia em casa estreia no segundo turno. Isso. É isso, né? É isso. Não, o Bragantino já é 20ª rodada. Porque ele tem jogo, Não, o adiado é... O adiado não é Bragantino, Dá não. uma O olhada adiado é... Agora tem que lembrar agora qual é o adiado. Já é a 20ª rodada, isso aí. O adiado é Atlético Paranaense. Sim. Então, 20ª rodada Bragantino e 21ª o Bahia. Tem tudo isso com, por exemplo, um jogo a menos que o Vitória Que o Cuiabá. e que o Cuiabá não. O Cuiabá ainda vai jogar. O Cuiabá tem um jogo a menos que o Fluminense. Tem um jogo a menos que o 17. Fluminense. Então, são 3... O fiel da balança pode ser o Grêmio. Porque o Grêmio tem ainda 16 jogos. 2 jogos a O menos. Fluminense tem 18. Mas são 3 pontos pra sair da zona, só que depende do jogo a menos do Do Cuiabá. Agora vai ser e jogo- do Grêmio, que tá à frente. E do Cara, Grêmio mas o que também, o Fluminense precisava era entrar na briga. O Fluminense não estava na briga. Voltou pra briga. Voltou pra briga. É. Então, Tá na briga. Eu acho que não cai pelo... Eu acho que não cairia, mas a sequência tão ruim, somado o trabalho do Diniz, foi a maior parte. Passando pelo Marcão, pelo início do Mano ali, jogou o time no bueiro. E aí, assim, aí você começa a olhar os pontos, aí de fato você começa a calcular. Cara, é muito difícil pra sair, tem que fazer uma campanha muito forte de recuperação. Mas eu acho assim, não é um elenco de um time que possa cair. A galera vai citar, mas Cruzeiro caiu, Palmeiras, o primeiro rebaixamento, e o Grêmio. Só que são 3 exemplos de times que caem, a gente tem 4 times rebaixados todo ano, né? Então, assim, são 3 exemplos de um caos total. Não é comum elencos desse porte caírem. É muito pouca distância do time da Libertadores, de jogadores que estavam ali e não saíram para um time que vai ser rebaixado, né? É. Porque assim, não é que houve elenco... desmonte do elenco. Não houve desmonte do elenco.
Pelo contrário, o elenco do ano passado meio que tá ali, e agora com o Matheus Giz no meio do ano, começa ainda... Já chegaram reforços que não deram certo, e começam a chegar reforços que num primeiro momento dão certo. O Thiago Silva e o Serna, pelo menos. É um time que, comparando com o Grêmio, assim, por exemplo, é bem melhor, né? É melhor. Bem melhor. Não, no que os times estão ali embaixo... Do que todo. Não, Eu tô botando o Grêmio, que é o... O Fluminense É é o, melhor. melhor, o Grêmio é o melhor time que tá ali disputando com o Fluminense. Ele é bem melhor. Até o times, Atlético Mineiro ali, o Fluminense tem mais elenco. Até do que o Vasco. É que o Vasco, não, Juventude... que o Vasco é certo. Inter, Assim, não os- sei. Inter é parelho. Os times que o elenco. Fluminense pode montar são melhores. Eu só não vou falar cravar aqui, como também dá pra cravar que vai cair, cravar que vai perdas. subir, porque a gente já viu isso no campeonato, né? Um time começa a vencer um tempo e depois que vai oscilar. Tem as Copas. Essa oscilada, como é o tamanho dela que vai ser lá na frente? Então, assim, eu espero mais um pouco. O time, com certeza, concordo com o Cantarelli. Não é só o time, né? O grupo não é grupo pra cair. Agora, o quanto que esse grupo vai conseguir recuperar e dar sequência jogando de uma forma convincente, ou mesmo jogando mal, mas vencendo, porque precisa mais de jogar bem, precisa acumular pontos, né? Eu espero pra ver o time mais consistente. E hoje é uma vitória que mostra a força desse grupo aí. Mostra. Tu tinha um Palmeiras, tudo bem. É contra o Palmeiras, pô. Tu tem o Estevam, que hoje é o cara do Palmeiras de criação, mas não é desculpa. É bizarro um time depender de um É, garoto então. de 17 anos. Não é desculpa, porque... Felipe Anderson, Eles contratam- Maurício... Palmeiras Não, contrata- não Rony, depende, não depende. Rafael Mas Vaz. o Palmeiras é um time que... mostrou que Ultimamente tem depende, dependido bastante Quando do o Estevão. Estevão não joga, É Estevão cria, Futebol né? Clube, quase. Tudo bem, vamos ver que daqui a 5, 6 rodadas o Felipe mais adaptado. Sim. Depende, mas agora, quando você tira o Estevão do time, o time fica tocando pro lado. A gente não viu, o Palmeiras não teve criatividade nenhuma. Eu comentei até com o Cantarelli isso durante o jogo. É um dos piores jogos do campeonato, por mais que nessa relação expectativa-realidade, foi o do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O 0 a 0. No 0x0 e tal. O jogo de hoje se encaminhava para ser um jogo até pior. Assim, até menos chances criadas. E ainda assim, o Arias conseguiu tirar um coelho da cartola, conseguiu fazer o gol ali numa boa jogada do Fluminense. Mas pra você ver como um dos times que figura entre os principais um dos principais candidatos ao título protagoniza jogos assim, e não é incomum. Você viu o Palmeiras jogar assim contra o Botafogo na semana passada? Sim. Você viu o Palmeiras jogar assim contra o Fluminense hoje? Você já tinha visto o Palmeiras jogar assim contra o Flamengo no primeiro turno? Então, assim, não é algo, no meu ponto de vista, assim, aceitável para um plantel que tem o Palmeiras. Que pra um viu o elenco que tem Palmeiras Palmeiras. jogando igual um time que tá lutando contra o rebaixamento, que é o Fluminense. E o Fluminense não quis saber disso, né? Passou por cima das dificuldades. Acho que a simbologia do momento que entra o Thiago Silva, né? É importante para esse movimento de recuperação. Chamar a torcida pro jogo também. E O hoje fizeram Maracanã uma lotado, festa, 51 pessoas, vendo aqui 51 os mil fogos, pessoas. né? O Maracanã tava com aquele... Não, então, neblina, eu acho o seguinte, é uma vitória fundamental. Porque é uma vitória que mostra assim, pô, esse time tem... o Fluminense tem elenco e tem time e jogadores pra vencer o Palmeiras. Tem. Se tem jogadores pra vencer o Palmeiras, tem jogadores pra vencer quase qualquer time no campeonato. A situação é... E sempre teve. O Fluminense tem esses jogadores ali. A situação é você, assim, ser obrigado a superar um Palmeiras todo... Sim, mas é uma Toda hora, vitória toda que hora. mostra que o Fluminense Fluminense tem condição. tem plenas condições de permanência na Série A. Por outro lado, é uma vitória. O Beto falou. Então, assim, não dá pra falar, porra, vencer o Palmeiras, acabou o problema. Não acabou o problema. É um time ainda instável. É um time que alterna bons e maus momentos ao longo das partidas. Hoje fez um bom jogo. Mas, assim, o Dentro problema das tá possibilidades, estancado. é aquele negócio. Dentro do problema que ele, Fluminense, se meteu. colocou. Então, assim, eu acho que é isso. E teve um comentário do Luiz Guilherme que me chamou a atenção. Que aí eu vou trazer pro On. Eu acho que nenhuma pessoa apoiou a saída do Diniz, todo mundo apoiou. Perfeito. A contratação do Mano, eu não vi ninguém Torceu o nariz, apoiando. a galera Mas torceu o nem nariz. eu, nem você, nem... Torcida. Torcida. como- Uma pessoa falando, esse é o nome ideal para salvar o É Fluminense. que o Mano traz muita indignação também, né? Ele não é muito querido por maioria das torcidas. Mas Não, ele pelos faz trabalhos recentes. pelos trabalhos recentes, mas também Ele pelo fez jeito dele. Um trabalho de ser, ruim né? no Corinthians ano passado. Sim, bem Mas ruim. o Mano, eu tô entendendo que o Luiz, quer dizer, o Mano é um técnico que, O que o Luiz falou pela fora do ar foi- persona, carrega um pouco de rejeição Ele carrega em relação a muito, alguns episódios, sabe?
Mas ele é um técnico, pelo estilão, talhado pra salvar times do rebaixamento. Você chegou a falar isso. Não é que é talhado, é tipo Mais assim... próximo É que o mais próximo de um time que luta contra o Mais rebaixamento. bombeirão, né? Sabe, questão de... Primeira coisa que ele fez, acaba com a saída de bola lá de trás. Lembra que a gente falou do Carpini hoje? Que Tem o moral no Flamengo... vestiário. Que o Flamengo se beneficiou disso em cima do Vitória? Experiência tem, né? Então, o Mano Menezes acabou. A gente só vê chutão agora Então, no Flamengo, olha ligação essa- direta do Com essa Fluminense. sequência que o Fluminense tem, que é visitar o Bragantino. E depois o Bahia. Depois ele recebe o Bahia. Aí depois ele faz um clássico no Rio de Janeiro. São Januário, Maracanã, com o Bahia. aparentemente vai ser Newton Engenhão. Então é no Rio, não viaja. E pega o Corinthians em casa, ele tem a possibilidade de apenas um jogo fora do Rio. Sim. De, se ele consegue engrenar uma sequência de vitórias, vamos dizer, empata, ou que perde o Bragantino e ganha Corinthians, ganha do Vasco e ganha do Bahia, cara, é um tipo de você começar o retorno com 3 vitórias, somar essas 2 vitórias de agora. Aí nesse momento. Aí você A próxima uma partida esticada. contra quem? É o Bragantino fora. Nesse momento tem que ter cabeça no lugar, por exemplo. jogar jogo. De jogar contra o Bragantino e você tá empatando o jogo 30, Um 35 pontinho, se do for o segundo tempo. caso. Mas eu acho que o Mano, Bragança- eu acho que o Mano é esse Tá cara. ótimo, entendeu? O Mano é esse cara. Que vai Tem que- abraçar a Porque mediocridade. depois você vai ter 3 jogos no Mano, Rio. vai abraçar Ganhar a em casa e pontuar fora. E hoje, amigo, assim, o Vasco é clássico. O Bahia tá no momento Eu que quero é um- Mas eu então, acho mas que então é um Bahia em casa, né? É. O Bahia eu já acho que vai ser o jogo mais difícil. Lógico, vai Tem ser. um Mas detalhe. porque o Fluminense vai querer impor o jogo dele por ser em casa, Sim. e aí o Bahia vai Vamos ver se deitar o e Mano rolar. vamos ver se o Mano não vai. Quer um detalhe? Fluminense e Vasco. Quem venceu o jogo do primeiro turno? Foi o Fluminense. 1-0, A única, mas o Vasco foi a foi única vitória Até do Fluminense então. até muito tempo. Até o Cuiabá. Até o Cuiabá. É o jogo contra o Cuiabá. Durante muito Que tempo. foi a última rodada. E contra o Corinthians, mesmo o Corinthians aí deu uma melhorada com o Ramon. E mesmo o assim Fluminense foi tem- por um detalhe. O mas Corinthians é aqui? O Corinthians é aqui, o O Fluminense tem Corinthians toda a é aqui. condição de ganhar aqui. Aí é... Mas aí eu também acho que é difícil. é confronto Porque, de direto. novo, vai ter que impor Não, o jogo. vai ser difícil. Acho que a dificuldade vai Tudo ser vai ser impor o difícil. Isso jogo. vai ser. Mas ele tem 3 A jogos no campanha Rio, do né? Fluminense não vai salvar moleza. da segunda divisão no início do segundo turno. Exatamente. Sim. Mas é um aí- campeonato que vai ser feito pra isso. O campeonato do Fluminense é esse, permanência na Série A. Ó, você quer um Mas exemplo? aí, ó, umas Por 3 exemplo, vitórias desses 4 jogos aí, eu falo, opa. Por Sim, exemplo, não, ó, absurdo. de concorrentes ao rebaixamento, a fuga do rebaixamento, né? O Fluminense encara no segundo turno o Atlético Goianiense fora, o Vitória fora, o Cuiabá em casa, o Corinthians no agora Maracanã. em casa e o Grêmio em casa. Então, assim, é bem equilibrado. Mas é aquilo, vai ter que ser jogo a jogo, né? O problema é jogo. esse aqui, ó. Felipe mandou. O Fluminense já saiu, gente. Não saiu, cara. Não saiu. Não, cara, essa ideia. Isso depois aí de uma não pode vitória perpetuar na dessa, torcida do Fluminense. Isso não pode, não. Principalmente dentro do elenco. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.